Bom dia, boa tarde, boa noite. Dessa vez, essa aula que eu vou dar uma breve introdução sobre corrente elétrica, eu vou fazer na minha casa mesmo, porque é uma aula mais simples, que não tem muita demonstração de fórmula, mas alguns enunciados e umas fórmulas mais curtas. Então, e na próxima aula eu volto a gravar na faculdade, porque a sala está sendo usada para uma aula de TCC, né? Como o TCC é muito importante, a gente grava na próxima semana. Bom, na aula passada falamos sobre capacitores e mostramos então várias simetrias para os capacitores e calculamos também aqueles cálculos padrões, né, que a gente aprende no ensino médio de associação de capacitores em série, em paralelo. Então, agora vamos introduzir o tema de corrente e resistência elétrica para fazer a transição para a elerodinâmica mais profunda, né? E na próxima aula já começamos a estudar os circuitos mais famosos, né? Então, vamos começar então. Basicamente, as coisas aqui não vão ser muito diferentes nessa primeira aula. Então, o que nós temos? O conceito de corrente elétrica e o conceito de resistência. Só lembrando, hoje é dia 14 de agosto, santo do dia, São Maximiliano Kolbe, que foi um santo polonês que nasceu em 1894 e morreu em 1941. Viveu durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, foi prisioneiro alemão num campo de concentração e acabou se oferecendo no lugar de um judeu e com isso foi martirizado então em 1941. Então, que Deus o tenha. A bibliografia básica do curso é sempre o livro do Moisés, Curso de Física Básica, volume 3. Então, voltamos então ao nosso conceito. Bom, corrente elétrica é bem simples de explicar. A gente viu nas aulas passadas o conceito de carga elétrica, de campo elétrico, potencial, capacitores. Corrente elétrica nada mais é que a quantidade de carga que atravessa uma dada superfície, um dado espaço, em um determinado tempo. Então, corrente elétrica nada mais é que a quantidade de carga, ou seja, derivada da carga em relação ao tempo. Então, imagina que eu tenho uma seção transversal de um fio, eu tenho vários elétrons aqui que estão se deslocando na mesma direção. Então, eu tenho um fluxo de elétrons que atravessa essa superfície em um dado tempo. Logo, eu tenho um fluxo de carga, uma carga específica que passa através do fio, normalmente, através de um intervalo de tempo. Com isso, eu defino a corrente elétrica. No entanto, existem algumas particularidades. Primeiro, o sistema internacional de corrente elétrica é Ampere, que escreve assim, com crase no E, né? Corrente elétrica, então, nada mais é que um ampere que é coulomb por segundo, né? Só que a gente considera no circuito que existe o sentido convencional da corrente. Qual é o sentido convencional? Nós temos aqui um circuito, por exemplo, vou colocar um resistor, um capacitor e um indutor, só para gerar curiosidade para as próximas aulas. Eu tenho aqui então a fonte, terminal positivo e negativo. A gente considera que o sentido da corrente ele parte do positivo, do terminal positivo da fonte até o terminal negativo. Só que o sentido real da corrente é sempre o oposto ao sentido convencional. Por quê? Porque o sentido convencional é como se a gente adotasse
que, na real, as partículas que a gente está estudando são partículas positivas. E, no fundo, porque quando se formulou esse conceito de corrente elétrica, a gente ainda não, os cientistas, eles não tinham ainda noção de como era um mundo microscópico, porque não tinha tecnologia suficiente para explorar ainda, e o modelo atômico era mais restrito, então eles não tinham ideia que eram os elétrons que se deslocavam. Eles tinham a ideia que era uma partícula carregada que se deslocava, mas como eles não sabiam, então ficou definido que são as partículas positivas que se movem. A gente sabe hoje que são os elétrons que se movem, que são, por exemplo, elétrons livres que tem no metal, que se movem em determinada direção, gerando corrente elétrica. Então, o sentido real da corrente é o inverso. Então, na real, seria do terminal negativo até o positivo. Por exemplo, você pode ter vários tipos de portadores de carga. No caso dos metais, é sempre os elétrons. Mas, por exemplo, se você tiver um tubo de descarga elétrica, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, você vai ter tanto elétrons quanto íons positivos. Só que esses íons positivos e esses elétrons vão estar em sentidos opostos. Se você tiver, por exemplo, um eletrólito, o mais famoso eletrólito de HCl, né, de ácido clorídrico, você vai ter tanto portadores de cargas, que são os íons positivos H+, quanto os íons negativos HCl-, né? Então, depende de como você está estudando. No entanto, a gente vai demonstrar um conceito agora importante, que é o conceito de densidade de corrente, que é, de forma muito análoga ao conceito de densidade que a gente viu na hidrodinâmica, de fluidos e tal. Só que essa demonstração em si não é algo que vocês são obrigados a saber, com detalhes a demonstração, mas o conceito em si de densidade de corrente é importante, porque normalmente a gente aprende o conceito pronto, né? Densidade de corrente, representada pela letra J, é igual a corrente que atravessa uma certa área. Então, seria unidade ampere por metro quadrado, né? Só que tem uma demonstração que não é obrigado a saber, mas é interessante, porque a gente consegue fazer relações interessantes com a hidrodinâmica. Então, por exemplo, a gente vai considerar aqui que os elétrons têm a mesma velocidade e os portadores de carga são do mesmo tipo. Então, vamos considerar como metal, não é que os portadores de carga são sempre elétrons. Eles têm a mesma velocidade, v. Então, imagina que eu tenho aqui como se fosse um fio, só que eu estou observando ele como se fosse um recorte cilíndrico, né? Um pedaço no fio. Então, como todos os elétrons têm a mesma velocidade v, aqui essa superfície tem uma área ds, um vetor normal na superfície, e esse espaço aqui, esse comprimento, a gente vai chamar de v dt. Lembrando que, de forma análoga ao fluxo, nós temos o fluxo, ele é sempre em relação ao elemento um elemento de superfície que você integra e soma, então, todos os elementos de superfície para calcular o fluxo total. Era assim na lei de Gauss e aqui vai ser equivalente. Então, eu tenho aqui um elemento de superfície ds, eu tenho um vetor normal, a superfície dele, e um vetor densidade corrente, que aqui eu vou chamar de J minúsculo, né? Então, eu tenho que a corrente DI seria a densidade de corrente J, produto escalar com vetor normal, ds.
Pela essa figura aqui, mais de 1, eu tenho o volume que atravessa essa superfície, dV, colocar V maiúsculo, é velocidade dt, que é o comprimento, né? Vezes, quer dizer, produto escalar, o vetor normal, ds. Só que a corrente a gente pode escrever da forma, a gente tem aqui a densidade de corrente, a gente consegue escrever pela densidade volumétrica de carga, lembrando que a densidade volumétrica de carga é ρ, e vezes a velocidade, produto escalar com n ds. Só que, dessa forma então, a gente pode definir o J, densidade de corrente, como sendo a densidade volumétrica. Aqui o J é ρV, então densidade volumétrica de cargas vezes a velocidade. No entanto, é interessante a gente tratar, como a gente tem um número muito grande de partículas, né, de elétrons, a gente trata com a grandeza n, que é o número de portadores de carga por unidade de volume. Então, número de portadores pelo volume. E a gente consegue definir então a relação que ρ é igual a n vezes Q, sendo que Q é a própria carga, né? Dessa forma, substituindo o ρ aqui, vai ser que a densidade de corrente é igual a n, ou seja, o número de portadores por unidade de volume, vezes a carga, vezes a velocidade. Existe um princípio em que, na elétrica, que é semelhante à conservação de energia, que é a conservação da carga elétrica. Então, por exemplo, pode existir alguns fenômenos de criação e aniquilação de partículas, principalmente com aquelas partículas subatômicas, que muitas delas duram um período de tempo muito pequeno, nanosegundos, picosegundos. Por exemplo, se eu pegar um par elétron-pósitron, o elétron é a partícula negativa, o pósitron é a antipartícula do elétron. Lembrando, o pósitron ele tem, deixa eu apagar aqui. Se ele é antipartícula, ele tem a mesma massa que o elétron, só que ele tem carga oposta. Então, lembrando que a carga do elétron ela é 1836 vezes menor que a carga do próton, já que o núcleo atômico é muito maior que a eletrosfera. Então, nós temos a massa do elétron é 1 sobre... Não tá certo. 1 sobre 1836 a massa do próton. E o pósitron nada mais é... Então, você tem um elétron com carga negativa e o pósitron com um elétron com mesma massa, mais carga negativa. Então, você tem um par elétron-pósitron que, se eles se aniquilarem, eles vão formar... Então, aqui, a aniquilação... Eles vão formar... vão emitir radiação gama. Vão emitir um fóton, né? Um fóton, que é uma partícula de luz, de energia, e vão emitir, que é um fóton na forma de radiação gama. E o contrário também pode acontecer. Você pode ter um fóton com radiação gama criando pares elétron-pósitron.
Então você tem que a carga elétrica ela é conservada, né? Então, de forma análoga, na hidrodinâmica, nós tínhamos a equação da continuidade, né, num fluido, no fluido ideal tal, a densidade é constante. Nós temos algo semelhante na definição de corrente elétrica, de densidade de corrente, que é o divergente da densidade de corrente é igual menos a variação da densidade volumétrica de carga em relação ao tempo. Então, lembrando, divergente é um operador que deriva a grandeza nas três coordenadas, né, x, y, z, só que é uma derivada direcional, né? Ela tem uma certa direção, né? O versor i, j, k, etc. E o divergente é um operador, né, que está relacionado, por exemplo, com a lei de Gauss, porque existe um teorema no cálculo 3, que é o teorema de Gauss, que relaciona uma integral de superfície fechada com o divergente do campo vetorial que você está aplicando, né? Então, o divergente da densidade corrente é menos a derivada parcial da densidade volumétrica de carga em relação ao tempo. Se a gente tem uma distribuição estacionária de corrente, o que quer dizer estacionária? Quer dizer que não varia com o tempo. Se a distribuição de corrente não varia com o tempo, nós temos que o divergente de J é igual a zero. Ou seja, as linhas de corrente, assim como a gente tinha as linhas de fluxo na hidrodinâmica, elas não têm nem fonte nem sorvedouro. Então, por exemplo, ou elas são fechadas, ou elas teriam que nascer e morrer no infinito, o que não faria sentido. Então, dessa forma, se uma corrente é estacionária, ela não varia com o tempo, o divergente, a densidade de corrente é zero. Isso, então, nos leva a uma lei muito conhecida pelos estudantes de ensino médio, que é a primeira lei de Kirchhoff, que diz o seguinte, lembrando, se o divergente da densidade de corrente é zero, a quantidade de corrente que entra num ponto tem que ser igual numa superfície, tem que ser igual à quantidade que sai. Então, lembrando da primeira lei de Kirchhoff, que a gente tem um circuito, imagina então que eu tenho um circuito aqui, circuito qualquer, vou botar um capacitor aqui, um resistor aqui, só para enfeitar. Então, eu tenho um circuito aqui, eu tenho duas malhas, né? O que é uma malha? É um caminho fechado. Então, eu tenho a malha 1 e a malha 2. Lembrando, a primeira lei de Kirchhoff é a lei dos nós. O que é nós? É um ponto onde a corrente pode se dividir. Então, quais pontos que a corrente pode se dividir? Ela começa aqui, pode se dividir aqui em dois, depois se encontra e termina, né? Então, esse aqui é um nó. Ou, se for por outro sentido, esse aqui é outro nó, né? Então, o que a lei dos nós diz? Que a somatória das correntes que entra é igual à somatória das correntes que saem. Então, vamos supor que eu tenho aqui I1. Corrente é uma grandeza escalar. Apesar de na próxima aula a gente vai ver que resolver um circuito é determinar o sentido da corrente, apesar esse sentido ele não torna a corrente uma grandeza vetorial. A corrente é uma grandeza escalar. Resistência é uma grandeza escalar, capacitância escalar e por aí vai. Então, tem a corrente aqui, sai da fonte, ela pode se dividir em dois, então aqui tem o I2, nesse sentido, e aqui I3, que vai passar pelo resistor, e a lei de Kirchhoff diz I1, a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem. Então, I1 é igual a I2 mais I3.
Então, percebe que partindo de noções comparativas com a hidrodinâmica, a gente consegue, então, demonstrar a lei de Kirchhoff, a primeira lei de Kirchhoff. É muito interessante. Agora, voltando aqui às demonstrações, a densidade de corrente pode ser escrita de outra forma. Então, lembrando, vamos supor que eu tenho um cilindro que é uma superfície, uma seção transversal que está atravessando um determinado fluxo de cargas. Vou colocar aqui negativa, né? Esse cilindro tem um certo comprimento L. Corrente está nessa direção e aqui vou colocar cargas positivas, porque lembrando que o sentido convencional da corrente é o oposto do sentido real, só que o sentido convencional é como se a gente considerasse que as cargas positivas que estão se deslocando, mas é só para facilitar os cálculos aqui, porque o campo elétrico vai ficar então nessa direção, para a esquerda, e o vetor densidade corrente, apesar da corrente não ser um vetor, a densidade corrente é. Então, temos aqui, a gente tem uma grandeza agora que chama velocidade de deriva. Velocidade de deriva, representada por VD, entre aspas, como se fosse um atrito, por assim dizer. Então, definindo de forma mais formal, corrente é igual a integral da densidade corrente J, produto escalar com vetor normal, dA. A gente já definiu, né? A densidade corrente é a corrente sobre a área, ou seja, ampere por metro quadrado. Se a densidade corrente for uniforme, então, se o J for uniforme, a gente pode simplificar essa integral como integral de J dA. Não precisa fazer uma análise vetorial. Então, e a velocidade de deriva, esse VD, caso ela esteja em sentido contrário, ela é definida pela densidade corrente sobre o número de portadores de carga por unidade de volume, que a gente já descreveu, vezes a carga elementar do elétron. Então, fechamos agora a introdução à corrente elétrica. Agora a gente vai ver outro conceito muito importante, que é o conceito de resistência, né? Então, agora, resistência elétrica. A resistência nada mais é que uma forma de controlar a corrente que passa no circuito. Porque muitas vezes a corrente ela é muito grande para um circuito, para o que você deseja, seja acender uma lâmpada, gerar movimento, para gerar uma hélice, um motor, uma pá. E normalmente a corrente ou qualquer outro tipo de movimento, ou gerar calor, não interessa, gerar luminosidade, às vezes a corrente é muito grande, ela pode danificar o circuito. Ela pode queimar o circuito, que a gente vai ver depois que é o efeito Joule. Então a gente introduz um resistor, ou vários resistores, de forma a controlar a corrente, limitar o quanto que a corrente passa no circuito. Então, a primeira lei de Ohm, famosa também,
ela é a mesma coisa aqui, que ela é definida pela a resistência, é a diferença de potencial entre os terminais, né, de um circuito sobre a corrente elétrica. Unidade Internacional de Resistência, ohms. Um resistor, ele é representado no circuito por esse símbolo aqui, esse zigue-zague aqui, que vai representar como se fosse dificultar a passagem de corrente, né? Então, só que a gente é mais interessante de definir a resistividade. Que também é representada pela letra Rho, então cuidado porque Rho na elétrica é tanto densidade volumétrica de carga quanto resistividade. Só que como normalmente a gente usa a densidade volumétrica de carga para eletrostática e o Rho na eletrodinâmica, apesar de não costumar usar muito a resistividade, costuma usar mais resistência, cuidado para não confundir. Então, a resistividade ela é definida como o campo elétrico sobre a densidade de corrente. O campo elétrico tem unidade de volt por metro, densidade de corrente ampere por metro quadrado, então fica simplesmente, lembrando que aqui também é volt por ampere, então aqui tem a unidade de ohms, né? Então fica, resistividade é ohm vezes metro, né? E que também dessa fórmula aqui podemos trazer uma expressão para o campo elétrico na forma de Rho, resistividade vezes densidade de corrente. Só que uma forma, pode ser que vocês vejam também, é uma grandeza que é o inverso da resistividade, que é, obviamente, a condutividade, né? Então, a condutividade de um material ela é representada pela letra sigma, que nada mais é, então, sigma é o inverso da resistividade, né? Ou seja, dessa expressão aqui, nós podemos tirar que J, densidade de corrente, é igual a sigma vezes E. Já que o Rho é 1 sobre sigma, passa o sigma multiplicando, né? Dessa forma, então, nós podemos definir a segunda lei de Ohm, que diz o seguinte: vamos supor que eu tenho um fio, uma secção transversal, eu tenho aqui uma certa área do fio, tem um potencial em B, no ponto B, potencial no terminal A, tem uma certa corrente que passa por aqui, comprimento do fio L. Lembrando, campo elétrico, diferença de potencial, VB menos VA, sobre L. Só que, lembrando que resistividade é igual campo elétrico sobre densidade de corrente.
ou seja, é igual a VB menos VA sobre L vezes inverso da segunda, né? Sobre I sobre A. Ou seja, vai ser VB menos VA sobre L vezes A sobre I. Só que V sobre I é resistência, né? Dessa forma, a gente define então como ρ é igual, vou colocar aqui embaixo, ρ é igual resistência vezes área sobre o comprimento. Dessa forma, isolando o R, a gente tem a segunda lei de Ohm famosa, resistência igual a ρ vezes L sobre A. A gente define a resistência em função da resistividade da área do comprimento do condutor. Agora, vou fazer uma parte bem interessante, é que a resistividade ela pode variar com a temperatura. E aí a gente tem a diferença, que também é conteúdo de ensino médio, né, que é a diferença entre um condutor ôhmico e um condutor não ôhmico. Então, resistividade varia com a temperatura. Então, no caso de um condutor ôhmico, a gente tem que a variação da resistividade com a temperatura ela é linear. Então, aqui é a resistividade em função da temperatura. Se um condutor for ôhmico, ela é linear, então uma reta. A resistividade, então, a variação da resistividade menos a resistividade inicial é igual a resistividade inicial versus uma constante de proporcionalidade alfa, que também é chamada de constante de resistividade de temperatura, vezes a variação da temperatura, T menos T0. Em metais, o alfa ele é positivo, geralmente. Geralmente, em metais, o alfa ele é positivo. Em semicondutores, que está tão em alta aí faz muito tempo na indústria, o alfa ele é negativo. E se for um supercondutor? Bom, aqui a gente está trabalhando em temperaturas da ordem da temperatura ambiente. A temperatura ambiente é mais ou menos 20 graus Celsius, 25 graus Celsius, que em Kelvin, né, mais ou menos, lembrando que o 0 graus Celsius é 273 Kelvin, então 20 graus Celsius é mais ou menos 293 Kelvin. Agora, no caso de um supercondutor, a gente tem quando a temperatura é muito baixa, então vamos colocar que ela está aproximando do zero absoluto, zero Kelvin. Não existe zero absoluto, a temperatura chegar em zero absoluto, ela pode aproximar, por exemplo, 0,0001 Kelvin, uma temperatura muito baixa, 2 Kelvin, é uma temperatura muito baixa, mas não pode chegar a zero, por isso que tende a zero. Mas vamos colocar que seja 10 kelvins, por exemplo.
Quando a temperatura é muito baixa, a resistência ela tende a zero. E a resistência ela tende a zero, ou seja, é como se o... Por isso que ele é supercondutor, né? Porque a resistência dele tende a zero. Agora, a gente vai ver na próxima aula que a gente está considerando aqui, né, que tem resistência, corrente no circuito, só que a gente também vai ter uma grandeza, né, que a gente vai ver na próxima aula, que é a força eletromotriz, que gera uma diferença de potencial na fonte, e essa força eletromotriz na fonte, a fonte sempre tem uma resistência interna. Ou seja, você tem que considerar essa resistência interna, né? Só que, por enquanto, não vamos precisar disso, né? Agora, esse é o caso de um resistor ôhmico, né? Que ele varia linearmente com a temperatura. E se for um resistor não ôhmico? Se ele for um resistor não ôhmico, ele vai variar, ao invés de ser uma reta, ele vai ser um arco de parábola, né? Vai ser exponencial. Então esse aqui é um resistor não ôhmico. Mas só lembrando, a resistividade, ela, para um condutor ôhmico, né? A gente tem que a resistividade em função da temperatura é linear, só que também dá para representar como a corrente em função do potencial, que também vai ser linear, né? Já que ele segue a primeira lei de Ohm, é igual a V sobre I. E esse ângulo alfa aqui vai ser arco tangente de 1 sobre R, né? Mas ele continua sendo linear. A diferença é que aqui, para um condutor não ôhmico, a gente vai ter corrente em função de potencial, é um arco de parábola, né? Uma função exponencial. Agora tem uma parte bem interessante, que a gente pode ver o conceito da visão microscópica da densidade de corrente. Então, visão microscópica. E vai voltar alguns conceitos de termodinâmica que a gente já viu. Então, imagina que eu tenho o seguinte, um elétron de massa M, então um elétron de massa M e carga elementar E, ele está submetido a um campo elétrico E, ou seja, ele sofre uma aceleração pelo campo elétrico. Então, a aceleração é igual a força sobre a massa, que é igual a carga elementar vezes campo elétrico sobre M. A velocidade de deriva, que a gente viu lá falando de intensidade de corrente, VD, pode ser escrita como velocidade de deriva é igual a aceleração vezes um tempo que a gente vai chamar pela letra grega tau, que é o tempo médio entre as colisões. Então, esse aqui é o tempo médio entre as colisões. Lembrando de termodinâmica, a gente chama a grandeza, que era o livre caminho médio, que nada mais é que o seguinte. Num gás, as partículas estão se colidindo, só que existe meio que um
existe um certo comprimento, uma certa distância que a partícula pode se deslocar sem colidir com outra, que é uma média, né? Uma distância média. Essa distância, até ela colidir com outra, chama de livre caminho médio. Então, imaginamos que eu tenho um elétron aqui, vai ficar colidindo, então ele vai ter um comportamento de zigue-zague, né? Então, imagina um comportamento maluco de zigue-zague. Logo, a velocidade de deriva é igual à aceleração, né? Aqui que a gente definiu, carga elementar vezes campo elétrico sobre m vezes o tempo de colisões tal. Massa do elétron é algo tabelado, normalmente dão um valor, né? Por exemplo, se você faz a prova do UF, tenho quase certeza que eles dão a massa do elétron na tabela da prova. Se não me engano, é 9,31 vezes 10 a menos 31, se não me engano, quilos. Agora não vou lembrar de cabeça. Mas é algo do tipo. Mas enfim, é tabelado, né? Não precisa saber de cabeça. Logo, densidade corrente é igual ao número de cortadores de carga por unidade de volume, N, carga elementar, vezes a média da velocidade de deriva. Aqui, às vezes, também é representado como a média do tempo médio de colisões. Né? Logo, esse aqui é só jogar, então, o valor de VD aqui. Né? Então, vai dar N E ao quadrado vezes tal, vezes campo elétrico, sobre M. Ou seja, a condutividade, sigma, pode ser dada por N média de tal vezes E ao quadrado sobre M, ou a resistividade dada por M sobre N, que é o inverso, né? A resistividade é simplesmente o inverso da condutividade, então inverte, né? N média de tal E ao quadrado. Ou seja, ela não depende, as duas fórmulas não dependem na visão microscópica do campo elétrico. Agora, pegando essa fórmula aqui, eu não vou apagar ela, a gente vai demonstrar um caso muito interessante. No capítulo de corrente elétrica do Moisés, ele acaba falando em algumas partes do capítulo coisas bem avançadas que tem como conhecimento de quântica, de velocidade de Fermi, que é coisa que você só vê em pós-graduação. Ele fala lá de dualidade entre partícula de de Broglie, que é só na física 4 e estrutura da matéria. Fala de constante de Planck. Então, como ele fala muita coisa de quântica naquele capítulo, eu não vou falar aqui. Vou falar lá para frente, quando a gente já tiver terminado física 4. Só que tem uma parte que é interessante falar, inclusive várias coisas lá que ele fala no capítulo de quântica elétrica é conhecimento de pós-graduação, né? Não sei porque ele falou ali, eu nunca tinha reparado quando eu estava na graduação. Ele fala de velocidade de Fermi, esfera de Fermi, que é coisa de estado sólido na pós-graduação. Ele fala de modelo de Drude, que também é estado sólido. Então, é engraçado. Ele dá uma pincelada boa para conhecimento posterior de pós-graduação. Né? Então, pegando essa fórmula aqui, vamos supor o caso para o cobre. Então, para o cobre, a temperatura ambiente, ou seja, 20 graus Celsius. O tempo médio de colisões do cobre é da ordem de 2,5
vezes 10 elevado a menos 14 segundos. O livre caminho médio, então, é L, média de L, né? É igual VF, esse VF aqui é a velocidade de Fermi, que ele utiliza lá, tá lá no livro, no capítulo, quem quiser dar uma olhada. Só que, como de novo eu falei, essa parte de velocidade de Fermi, esfera de Fermi, é coisa de pós-graduação, talvez até tenha algumas graduações que tem estado sólido, como matéria optativa ou obrigatória, que você vê alguma coisa de modelo de Drude, esfera de Fermi, só que eu não tive na minha, então não vou falar com detalhes porque é algo que não é toda graduação que tem. Agora, caso tenha sua graduação, tenha, melhor ainda, né? Porque você já viu logo de cara na graduação. Velocidade de Fermi é tabelada em 1,57 vezes 10 a sexta metros por segundo. Velocidade de Fermi vezes a média do tempo médio de colisões, que é igual, então, 1,57 vezes 10 a sexta vezes 2,5 vezes 10 a menos 14, né? Então, metro por segundo vezes segundo, vai cancelar o segundo, vai ficar em unidade de metro, né? Já que é um livre caminho médio. Isso aqui vai dar 3,9 vezes 10 a menos 8 metros, ou 390 angstroms. Lembrando que 1 angstrom é 10 a menos 10 metros, que é a unidade de comprimento para a escala interatômica. No caso do cobre, o espaço entre os átomos de uma rede cristalina de cobre é mais ou menos 2,6 angstroms. Ou seja, o livre caminho médio é da ordem de grandeza 10 elevado a 2, ou seja, 100 vezes maior do que o espaçamento entre os átomos de uma rede cristalina de cobre. Então, isso leva a um fenômeno interessante que, se a imagem clássica, que as colisões são responsáveis pelo atrito, entre aspas, da resistividade, que a resistividade ela é definida também por efeito Joule em relação à temperatura, né? Então, a imagem clássica das colisões responsáveis pelo atrito, entre aspas, resistitividade do meio, seriam colisões entre elétrons livres e os íons de cobre mais da rede não funciona. A rede é muito mais transparente, entre aspas, aos elétrons do que seria possível numa imagem clássica. Ou seja, a gente esperaria que no modelo clássico o livre caminho médio fosse da ordem da distância interatômica entre os átomos de uma rede cristalina de cobre, e não 2 ordens de grandeza maior. Por fim, para terminar a aula, vamos falar de potência de um resistor. Então, imagina que eu tenho um circuito simples aqui, uma fonte, um resistor. Corrente I, os pontos B, A, C e D do circuito. O que é potência? Potência nada mais é que o trabalho em relação ao tempo. Um carro mais potente, ele faz um trabalho, um deslocamento num tempo mais curto. Então, um chuveiro mais potente esquenta mais, num tempo mais curto, né? Energia interna não, perdão.
energia potencial, o infinitesimal de energia potencial é igual ao potencial dQ de carga. Lembrando que corrente é dQ dt, logo dQ, essa aqui é um artifício, né, que os matemáticos odeiam, mas os físicos fazem toda hora, que é passar o diferencial multiplicando, né? Então, V I dt. E aqui de novo, passo o dt dividindo, então fica du dt é igual a VI. Du dt, derivada da energia potencial em relação ao tempo, é a unidade de potência. Então, potência é igual a IV. Então, a potência de um circuito, de um resistor, é corrente vezes potencial. Agora, esse é o caso da potência total, né? Aí tem a potência dissipada pelo resistor, né? A potência dissipada pelo resistor é simplesmente RI ao quadrado. Mesma fórmula do ensino médio que pode ser escrita, né? Já que R é V sobre I, pode ser escrita como V ao quadrado sobre R, né? Então, pode acontecer o efeito Joule, porque o resistor ele vai dissipar a energia, né? Ele transforma a energia elétrica em calor. Se a corrente elétrica for muito grande, o resistor não aguentar, ele vai queimar. E, em casos extremos, pode até pegar fogo, né? Agora, esse efeito de transformar energia elétrica em energia térmica é o efeito Joule, né? E então, só que como que isso é feito, né? Em termos microscópicos, o calor corresponde à energia de vibração da rede, a gente já sabia de termodinâmica, resultante da interação elétron-fônon. Fônon é uma outra partícula interatômica que a gente vai estudar muito depois, né? Não na graduação. Então, ele é o resultado. Em termos microscópicos, o calor corresponde à energia de vibração da rede resultante da interação elétron-fônon. O atrito entre aspas, transfere energia da corrente para os fônons. Bom, com isso então, acabamos a primeira aula de circuitos, né? Falando de introdução de corrente, resistência, lei de Ohm. Na próxima aula a gente vai estudar melhor os circuitos, voltando lá para a sala de aula. Falar de fonte, força eletromotriz, lei de Kirchhoff com mais detalhe. E falar o primeiro tipo de circuito bem interessante, que eu não vou dar spoiler por enquanto. Então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.